Enquanto Jesus rezava, seu rosto mudou de aparência. Caríssimos irmãos e irmãs, hoje celebramos o segundo domingo da Quaresma e nós vimos nas leituras de hoje, sobretudo no Santo Evangelho, que nos fala sobre a glória de Jesus. Trata-se de uma antecipação daquilo que nosso Senhor então mostraria através da sua ressurreição. A divindade de Jesus estava velada através da sua humanidade e através da transfiguração, Jesus então revela a sua divindade, revela a sua glória. Por isso ele toma para si Pedro, Tiago e João para subir ao Monte Tabor e ali ele foi transfigurado. Ali ele antecipou a sua glória. Ora, ao percebermos esse evangelho no dia de hoje, poderíamos então pensar, mas nós estamos vivenciando o tempo da Quaresma? Será que esse evangelho não seria mais adequado na Páscoa? Ou seja, ouvirmos esse evangelho da glória de nosso Senhor na Páscoa? Não, porque Jesus, ele quer então dar aos seus discípulos a capacidade de compreender a cruz. Porque Jesus já havia falado com eles que ele deveria sofrer, ele deveria ser entregue aos mestres da lei, aos fariseus, deveria ser crucificado e ressuscitar no terceiro dia. Os discípulos não compreendiam bem isso e, portanto, nem queriam ouvir que o seu mestre seria morto, que o seu mestre morreria na cruz. Por isso, Jesus, ele revela a sua glória, ele revela a sua divindade para que os discípulos não se escandalizassem com a cruz. Para que os discípulos lembrassem da glória de Jesus no momento da cruz. É exatamente por isso que Jesus, ele se mostra glorioso no Monte Tabor. Isso também serve para cada um de nós, porque todos nós também vamos passar pela cruz. Todos nós temos momentos de dificuldade na nossa vida e para passarmos por esses momentos, devemos nos recordar da glória de Cristo. Porque essa antecipação da glória de Jesus no Monte Tabor também é uma forma de revelar a antecipação da nossa glória, quando nós ressuscitarmos com Cristo, quando também nós experimentarmos a vida gloriosa no céu, na eternidade. Por isso, diante da cruz que devemos carregar, diante da cruz que nos aparece na nossa vida, devemos lembrar sempre da realidade do céu, devemos nos recordar da vida eterna. E veja, meus irmãos, na segunda leitura, tirada da carta de São Paulo aos Filipenses, São Paulo, ele vai nos dizer: já vos disse muitas vezes, e agora o repito chorando, há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. Ou seja, ele está dizendo, São Paulo, há cristãos que se comportam como inimigos da cruz de Cristo, que querem ignorar a cruz ou querem rejeitar a cruz.
Mas nosso Senhor, Ele nos diz também em sua palavra que se alguém quiser segui-lo, deve tomar a sua cruz de cada dia e ir em frente. Ou seja, não há cristianismo sem cruz e não pode haver vitória, não pode haver ressurreição, não pode haver salvação se não houver a cruz. Porque nosso Senhor passou pela cruz e quis passar pela cruz. Ou seja, nós celebramos a Páscoa de Jesus, mas para celebrarmos a Páscoa passamos pela Quaresma. Jesus, Ele ressuscitou dos mortos, glorioso, mas passou pela cruz. E São Paulo vai dizer: há muitos por aí que se comportam como inimigos da cruz de Cristo. E quem são estes? Diz São Paulo. O Deus deles é o estômago. Ou seja, vivem em busca de prazeres. Acham que a felicidade se encontra na busca do prazer. No prazer da comida, nos prazeres que agradam o nosso corpo. E ele continua a dizer: a glória deles está no que é vergonhoso. A glória deles está no que é vergonhoso. Se glorificam diante daquilo que é pecaminoso. Se gloriam do pecado. E continua a dizer São Paulo: e só pensam nas coisas terrenas. Só pensam nas coisas materiais. Só pensam no dinheiro. Só pensam em angariar coisas materiais. Ou seja, dia após dia só pensam como eu vou ganhar mais dinheiro, como eu vou conseguir comprar isso, como eu vou conseguir comprar aquilo. Porque os seus corações estão presos nas realidades materiais. E por fim, São Paulo vai dizer: o fim deles é a perdição. Qual é o fim daqueles que ignoram a cruz? Qual é o fim daqueles que rejeitam a cruz? Diz São Paulo: é a perdição. E o que é perdição? A perdição significa que não serão salvos. Significam que se perdem no caminho que deveriam percorrer para Deus. E assim nós entendemos, meus irmãos, que como a cruz escandalizava os judeus, escandalizava os pagãos, o próprio São Paulo vai dizer: a cruz é escândalo para os judeus e loucura para os pagãos, mas para nós significa meio para a salvação. A cruz para nós é símbolo da salvação, mas, dizia São Paulo, para os judeus é escândalo, para os pagãos é loucura. E hoje a cruz continua a ser loucura para muitos e escândalo para os outros. Ainda continua a ser escândalo até mesmo para cristãos que não compreendem a cruz de nosso Senhor, que acham que seguir o Senhor é ter uma vida próspera, nunca mais ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de doença. Isso é mentira. Isso não é um discurso verdadeiro. Mas aquele que caminha com Cristo, aquele que tem a Cristo, mesmo que tenha que passar por dificuldades, mesmo que tenha que passar por doenças,
mesmo que tenha que passar pelas dores, terão o conforto da presença de Cristo, a força que vem de Cristo, que nos ajuda a carregar a cruz. Mas um cristianismo sem cruz é um falso cristianismo. Por isso, meus irmãos, hoje, para o mundo, nós percebemos que há tantos pecados que não escandalizam mais. E por vezes pecados que nem escandalizam a nós que somos cristãos. Por vezes o mundo ele não se escandaliza com o adultério. Fulano de tal traiu, mas todo mundo faz isso, né? O mundo não se escandaliza com a fornicação, que é a vida sexual antes do casamento. Todo mundo vive assim. Qual o namoro que não tem esse tipo de coisa? Não nos escandalizamos com isso, com o pecado. Não nos escandalizamos com a prática homossexual. Já achamos que tudo é normal. Não nos escandalizamos com a corrupção. Não nos escandalizamos com os roubos. E por vezes até mesmo com assassinatos. Mas nos escandalizamos, o mundo se escandaliza com a cruz de Jesus. Porque parece ser loucura, mas na verdade é salvação para nós. Meus irmãos, peçamos a Deus a graça para que saibamos abraçar a cruz na nossa vida, que não sejamos inimigos da cruz de nosso Senhor, mas inimigos do pecado, que odiemos o pecado, que odiemos aquilo que nos afasta de Deus e abracemos a vida cristã, abracemos a cruz quando ela vir à nossa vida. Porque se temos cruz na nossa vida, saibamos, ela não vai permanecer. A cruz não é um fim para nós, a cruz é um meio. O fim para nós também é a ressurreição, também é a vitória, também é a glória. Mas para obtermos a glória, a vitória, a ressurreição, é necessário a cruz. É necessário abraçar a cruz. E por fim, meus irmãos, São Paulo nos diz, na segunda leitura, algo muito audacioso. Sede meus imitadores, irmãos. Sede meus imitadores e observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Olha que audácia de São Paulo, de dizer para os cristãos que sejam seus imitadores. Talvez isso pode parecer até uma certa soberba de São Paulo, mas não é. Porque ele fala isso do mais profundo de sua alma. É a sinceridade da sua alma que sabe que busca a Deus acima de todas as coisas. Que revela que ele não mais vive, mas Cristo vive nele. E, portanto, ele diz, observai os que vivem de acordo com o exemplo que nós damos. Observai aqueles que vivem o testemunho da vida cristã. E quem são estes que vivem e testemunham a vida cristã? Os santos. Devemos observar a vida desses homens e dessas mulheres. Por isso observamos a vida de São Paulo, de São Pedro, observamos a vida de Santa Rita de Cássia, de Santa Teresinha, de São João Bosco. Nós observamos a vida desses homens, dessas mulheres, porque deram testemunho da vida de Cristo.
Devemos ser imitadores desses homens e mulheres que imitaram a Jesus, que viveram no seu tempo aquilo que Jesus ensinou. Cada santo viveu no seu tempo a radicalidade do Evangelho. E nesse tempo, nós também somos chamados a viver a santidade. Será que nós poderíamos também dizer para os nossos irmãos: sede meus imitadores? Será que nós poderíamos dizer isso? Ou se alguém olhasse para a nossa vida, veria que há muito mais coisas mundanas do que realidade evangélica, cristã, católica. Às vezes nós achamos que devemos agir de tal modo que até dizemos: olha, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Um cristão não pode viver assim. Mas as nossas ações devem estar de acordo com as nossas palavras. E as nossas palavras devem estar de acordo com as palavras de Cristo. De acordo com a palavra de Deus, que é o próprio Cristo. Iniciando esse retiro quaresmal paroquial, vamos pedir essa graça para que o Senhor nos ajude a entender o mistério da cruz também na nossa vida, e que os nossos olhares estejam fitados na realidade da salvação, do céu, da glória eterna. Não sejamos inimigos da cruz, mas sim imitadores de Cristo, imitadores de São Paulo, imitadores de São Pedro, de São Padre Pio, de tantos outros, para que nós sejamos verdadeiramente testemunha de Cristo neste mundo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.